Quando isso não aconteceu, nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações, nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vamos mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então, eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram poucas vezes em determinadas funções, mas isso vai acontecer porque o nosso elenco é um elenco enxuto e que precisaremos ter aí algumas improvisações, infelizmente, ao longo dessa competição. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Dois atletas, né? Você passou a dar mais oportunidade. Eu gostaria de saber como que você está vendo o lateral direito Jacaré. Ele está treinando bem. Se você pretende dar uma oportunidade mais adiante no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Jacaré foi um dos que veio, ou que chegou um pouquinho mais tarde em relação aos demais jogadores. Foi justamente na saída do Maná. Os demais vieram um pouco antes, como o caso do Gui, como é o caso do Bahia, o caso de outros garotos que aí estão e que também já estavam conosco já num processo, nós estávamos imaginando que poderíamos usá-los. Na saída do Maná, Jacaré passou a integrar, ainda não está definido, não tem a sua situação totalmente definida, é isso? Com o clube, está num processo de acertos, eu preciso primeiro de um ok do departamento de futebol para que depois eu possa ver o momento que ele esteja vivendo e a condição que ele se apresente para a equipe. Dorival aqui. Rafael, as suas alterações, né? O torcedor corintiano deu para ter a percepção que não gostou muito da saída do Garro e o Maicon disse que não gostou da mudança, né? Porque a saída dos dois e a permanência do Memphis durante os 90 minutos. Obrigado. Tentar fortalecer o meio-campo e um jogador que pudesse aproximar um pouquinho mais com o Memphis, até porque o Palmeiras se soltou para cima, naturalmente, percebeu que nós estávamos com algumas dificuldades. É um fato natural isso. Eles se projetaram, se jogaram para cima. Memphis era um cara que estava retendo muito bem a bola. Nós estávamos, pelo menos com isso, nós estávamos tentando ter uma aproximação. É natural que depois de longo período parado, a primeira partida que ele faz aí, que ele cumpre 90 minutos, mas é um jogador que a gente, pela capacidade, pelas qualidades que possui, assim como o Garro, nós temos a obrigação de sempre estarmos acreditando, mesmo que em determinados momentos de uma partida ele não viva uma grande noite, uma grande tarde. Eu acho que é a obrigação do treinador ter essa percepção e, de repente, com ele ali dentro, nós ainda poderíamos ter tido algumas oportunidades. Foi isso que imaginei para a fase final da partida. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Amanhã o Corinthians completa 115 anos e é aniversário do clube. Você vai passar no cargo de treinador. Se você tivesse dois pedidos, porque um provavelmente seria a volta de todos os jogadores à disposição, qual seria o seu pedido para evoluir esse time nas suas mãos e para o time crescer mais ainda no seu comando? A equipe vem evoluindo, os resultados não mostram aquilo que a equipe vem apresentando. Nós tivemos jogos aí que nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Eu tenho convicção que as coisas vão se acertar naturalmente, desde que eu tenha esses jogadores recuperados. Quando nós temos todos eles em condições, a equipe se torna uma equipe muito forte, não tendo naturalmente as dificuldades são um pouco maiores. É um fato natural, temos que conviver com isso e passar para o torcedor aquilo que esteja acontecendo de verdade, sem que pensemos em, de repente, criar uma ilusão ou uma falsa situação. O momento é esse, a verdade, a realidade é essa. Agora, o Corinthians não tem deixado de jogar bem, não. O Corinthians tem feito bons jogos muito equilibrados, se impondo na maioria deles. Raras as exceções aconteceram, como numa semana como esta, onde nós tivemos 2 jogos muito seguros e regulares e o jogo de hoje com um nível de dificuldade um pouco maior em razão do próprio desgaste que a equipe teve. Eu acho que quem não perceber isso, quem não entender isso, fica muito difícil de você buscar uma explicação. Dorival,
Matheus Fernandes, central do Timão. Eu queria entender, deu para ver ali no segundo tempo, um pouquinho antes de sair, o Charles levantando a mão, pedindo a substituição, né? E mesmo assim ele permaneceu um tempinho dentro do campo, porque é um pouquinho tardia ali a mudança dele. E se já dá para passar um parâmetro do que aconteceu com ele, se é só uma questão de desconforto da partida ou se é algo um pouco mais sério. Obrigado. Porque você sempre percebe um sinal e você fica imaginando aquilo que possa realizar. E, ao mesmo tempo, você dá um tempo maior para ver se o atleta realmente vai necessitar. Quando ele fez o segundo sinal, aí é natural, eu tive que tomar uma decisão. Mas, para vocês terem uma ideia, outros jogadores, em outros momentos, já tiveram uma reação como essa e você os mantém em campo, percebendo que, de repente, a alteração ela não nos ajudará em determinados momentos das partidas. Com o Charles, quando eu percebi que no segundo momento ele fez o mesmo movimento, é natural que a partir daí eu tinha que tomar uma decisão. Mas nunca de imediato. A gente tem que sempre dar um tempo para sentir se realmente o jogador esteja numa situação difícil e que não suporte os minutos finais da partida. Boa noite, Dorival. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Uma resposta sua me chamou a atenção quando você fala que não vai ter mais nenhum atleta até o final do ano. Já houve uma conversa da diretoria com você, do Fabinho, do presidente Osmar Stabile, em relação ao transferban? O clube, de fato, não vai conseguir mesmo tirar esse transferban, a janela fecha agora na terça-feira. Só queria que você falasse em relação a isso mesmo. Obrigado. Sobre o transfer, eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria. Mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.